Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui à disciplina, o nosso tópico de resolução de sistemas lineares, nossa segunda videoaula, Só relembrando que é importante, na aula passada, no último vídeo, eu introduzi esse assunto, a gente falou sobre a motivação, por que é interessante abordar métodos numéricos, no sentido de resolução de sistemas lineares, e a gente viu aquele exemplo do circuito elétrico que a gente vai começar a resolvê-lo de diferentes maneiras a partir de hoje. Bom, a gente fechou aquela aula ainda falando sobre sistemas triangulares, os sistemas triangulares superiores, os sistemas triangulares inferiores, e que eles eram resolvidos pelas substituições retroativas e as substituições sucessivas. Só que existem, pessoal, sistemas bem mais gerais do que aqueles triangulares, Então a gente precisa de técnicas mais robustas para conseguir resolver esses sistemas. Mas não desprezem os sistemas triangulares, que eles vão ser extremamente úteis nos nossos próximos métodos, tanto hoje quanto na nossa próxima aula, quando a gente for falar de decomposição LU. Mas hoje a gente vai falar sobre eliminação de Gauss. A eliminação de Gauss, gente, é um método computacional mais usado aí, direto, ele é um método direto, mais usado aí para resolver sistemas de equações lineares. E foi exatamente esse assunto que eu parei, antes da gente ser interrompido aí pela pandemia, Então vamos relembrar um pouquinho. Então a ideia da eliminação de Gauss é o seguinte, você tem um sistema completamente preenchido, como esse daqui, que é representado por essa matriz estendida, que junta a matriz dos coeficientes do seu sistema com o vetor de constantes, para a gente começar a fazer operações. Por quê? A gente vai começar a fazer operações espertas nessa matriz estendida, perceba, olha só, para reduzir essa matriz estendida ao que a gente viu na aula passada, a representação de um sistema triangular superior. Então, a eliminação de Gauss, ela corresponde, esse algoritmo, a essas operações elementares espertas que a gente vai fazer para levar esse sistema totalmente preenchido aqui para um sistema triangular superior, que a gente viu na aula passada, que resolve simplesmente fazendo uso das substituições retroativas, ok? E a ideia, gente, é fazer essas operações elementares de maneira a transformar este sistema totalmente preenchido neste sistema aqui que é equivalente. O que quer dizer isso? Resolver este sistema triangular superior, que é simples, vai me dar exatamente a solução desse sistema de cá. Então, isso vem para a gente na definição do que é sistemas equivalentes. Então, se a gente tem dois sistemas como esses aqui, AX igual a B e A circunflexo X igual a B circunflexo. A gente diz que eles vão ser equivalentes, dois sistemas diferentes, quando eles possuírem a mesmíssima solução X, ou seja, quando o mesmo vetor solução resolve os dois sistemas. E aí tem um teorema importante aqui para dizer para a gente o seguinte: se você tem um sistema aqui AX igual a B, que operações que você pode conduzir nesse sistema para gerar um outro sistema, esse daqui, que seja equivalente? Bom, então você pode vir aqui e trocar a ordem de duas equações nesse sistema, você pode multiplicar uma equação por uma constante não nula, você não está mudando a solução também, ou somar uma equação com um múltiplo da outra. Então é exatamente esse combo aqui de operações que a gente vai fazer aqui no slide anterior para reduzir essa matriz estendida até um sistema triangular superior. E essa é a ideia da eliminação de Gauss, tá bom? Bom, então vamos lá entender como é que esse método funciona. Então aqui eu tenho uma matriz bem genérica, cheia de coeficientes, e eu estou a fim de reduzir essa matriz a uma matriz estendida que representa um sistema triangular superior equivalente para eu conseguir resolver esse método. Então a gente vai ver aqui, pessoal, qual que vai ser a sequência. Primeiro a gente vai de fato ver o algoritmo da eliminação de Gauss, como é que ele é construído passo a passo para uma matriz genérica como essa daqui, N por N. E depois a gente vai fazer um exemplo na mão, passo a passo, com todos os detalhes. Vou deixar um exercício para vocês, por favor, façam esse exercício, tá com a resposta. No trabalho 2, certamente vai ter algum caso pequeno, prático, para vocês resolverem na mão. E depois, para encerrar a aula de hoje, a gente vai ver lá o exemplo do circuito elétrico no VCN, tá bom? Então, a gente tem aqui essa matriz estendida, E a gente vai fazer os seguintes passos. O algoritmo, no primeiro passo, ele vai zerar esses termos. No segundo passo, ele vai zerar esses termos aqui. No terceiro passo, ele zera esses
até eu, enfim, zerar esse termo aqui que está grudadinho no ANN. Ok? É essa a ideia. E aí a gente constrói a nossa escadinha e a gente tem o nosso sistema triangular superior resultante, tá bom? Então vamos conduzir o primeiro passo, que é o seguinte, ó, vou trabalhar com vocês aqui agora para zerar esses caras, ok? A gente vai ver o primeiro passo, nós veremos o passo 2, vamos ver o passo genérico e aí a gente vai para o exemplo com números. Então, nesse primeiro passo, para zerar esses carinhas, essa primeira linha, gente, a L1, vai ser a linha mais importante. Ela vai ser chamada de linha pivotal para esse passo. O A11, o elemento da diagonal principal, ele recebe o nome de pivô. Ele tem um papel importante, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a ideia, gente, é o seguinte, ó, fazer subtrações das linhas que estão abaixo da linha pivotal, no caso, a linha 2 até a linha N. Então, a gente vai pegar a linha 2 até a linha N, subtrair todas elas com a primeira linha, estando ela multiplicada por multiplicadores espertos. Okay? Então, a gente vai fazer isso para todas as linhas que estão aqui embaixo. E por que a gente vai multiplicar essa linha 1 por multiplicadores espertos para cada subtração? Para poder zerar exatamente esses termos aqui. Então, por exemplo, quando eu for pegar a minha linha 2 menos a primeira linha, estando ela multiplicada por um multiplicador esperto, o meu objetivo é zerar quem? O A21. E termo a termo, como é que ficaria isso? A gente começaria assim, ó, A21 menos um multiplicador esperto vezes o A11. A gente começaria termo a termo essa subtração. E o que eu quero que essa subtração seja? Eu quero que seja igual a zero. Então, eu tenho que o meu multiplicador para essa primeira subtração ele vai ser A21 sobre A11. Então, se eu pegar a minha linha 2 inteira, subtrair da minha linha 1 inteira, estando multiplicada por esse cara, eu consigo zerar o A21. O mesmo raciocínio se estende, pessoal. Quando eu pegar a minha linha 3 inteira e subtrair pela minha linha 1 inteira, multiplicada por quem agora? A31 sobre A11, eu consigo zerar esse cara. E o raciocínio se estende até você pegar a sua linha N inteira, subtraída da primeira linha inteira, multiplicada por quem? AN1 sobre A11, você consegue zerar esse termo aqui e você fecha o primeiro passo da eliminação de Gauss. Então, como é que isso funciona? Vamos formalizar? Então, tá aqui, ó. No primeiro passo, você constrói esses multiplicadores, que eu estou chamando de M. Então, por exemplo, o M21 foi esse aqui que a gente construiu, ó. Ele vai me ajudar a eliminar a posição A21. Até o MN1, que vai me ajudar a eliminar a posição AN1. E é simples, né? Percebam que todos os multiplicadores são simplesmente esses termos que estão aqui embaixo do A11, dividido por ele. Tá vendo? Assumindo, claro, que esse A11 seja diferente de zero. Por isso que ele recebe um nome especial, ele é o pivô, ele é a referência aqui nos nossos multiplicadores, ok? Então, depois que você constrói os multiplicadores, o que eu falei com vocês? A gente vai fazer as subtrações. Então, eu vou pegar todas as linhas que estão embaixo da minha linha pivotal, que é a primeira, e vou subtrair da minha linha 1, multiplicada por cada um desses multiplicadores. E isso se reflete, claro, a eu fazer as minhas subtrações termo a termo na minha matriz de coeficientes, que é o que eu comecei a fazer com vocês aqui, ó, termo a termo. E, claro, no seu vetor de constante. Isso aqui, gente, reflete aquela parte que eu digo que a gente faz a subtração considerando as linhas inteiras, né? Então, você tem que fazer essa subtração com todos os respectivos coeficientes. Então, fazendo isso, né, com todos os multiplicadores e para todas as linhas abaixo da sua linha pivotal, você tem, enfim, os zeros aqui que você queria inicialmente. Vamos entender esses índices? Olha só, a linha pivotal aqui, ó, ela não recebeu nenhuma mudança. Então, ela está com o índice 0, de que não foi alterada. Ela só recebeu as multiplicações, né, a primeira linha. Já todas essas linhas aqui embaixo, esses coeficientes, esse vetor de constante, ele está com o índice 1, porque a gente fez as subtrações. Então, eles foram modificados. Então, eles recebem um índice 1 de passo 1, tá bom? Então, a gente finaliza aqui o primeiro passo da eliminação de Gauss. Bom, pessoal, agora vamos para o segundo passo da eliminação de Gauss. Quem não entendeu esse primeiro passo, tenta voltar aí para tentar pegar a ideia, ou tenta ver o segundo passo, que vai ser uma simples generalização, ok? Então, no segundo passo da eliminação de Gauss, quem que eu quero zerar? Esses termos aqui, ó.
para eu começar a construir a minha escadinha. Então, no segundo passo, gente, a minha linha pivotal, que antes era a primeira, agora vai ser a minha linha 2. Então, você sempre, à medida que os passos vão avançando, você vai descendo a sua linha pivotal. Então, essa linha 2 aqui agora é a minha linha pivotal. Esse A22 vai ser o meu elemento pivô, portanto, eu vou pegar todas as minhas linhas que estão aqui embaixo, vou subtrair pela minha linha 2, estando ela multiplicada por multiplicadores espertos de novo. Lembra que na linha 1, no primeiro passo, como é que eram esses multiplicadores? Eram os caras que estavam aqui embaixo, dividido pelo elemento pivotal. Então, no passo 2, gente, é a mesma ideia. Os multiplicadores vão ser esses caras aqui embaixo, dividido por esse elemento pivotal aqui. E aí uma pergunta que eu solto para vocês é o seguinte: por que você não divide por esse cara que está aqui em cima? O que vai acontecer? Eu vou desmanchar esses zeros que eu custei a fazer no passo 1. Então, por isso que a linha pivotal ela vai descendo para você não atrapalhar os zeros que você já vem construindo. Então, repetindo, no passo 2, a segunda linha vai ser a sua linha pivotal, que vai receber as multiplicações, né, por multiplicadores espertos, e eles vão ser cada um desses termos aqui embaixo dividido por A22, de maneira que eu consiga eliminar essas posições aqui. Então, é exatamente o que está escrito aqui, pessoal. Ó. No passo K igual a 2, a gente constrói esses multiplicadores, que vão ser sempre os termos lá que estão abaixo do A22 dividido por ele, assumindo que ele seja diferente de zero. Isso se reflete, claro, nas subtrações das linhas, né, com respeito à linha 2 estando multiplicada por esses multiplicadores, e a consequência disso é que você faça, né, a subtração com cada um dos termos dos coeficientes e também com seu vetor de constante. Então, no final do segundo passo, você, enfim, tem aqui, ó, os seus zeros que você tanto queria. E aí, gente, vamos entender, ó, essa linha pivotal 2, ela continua com o índice 1. Aqui no segundo passo, ela apenas recebeu as multiplicações, então ela está intocável. E as demais linhas aqui, a gente precisou fazer as subtrações, então ela recebe um índice de 2, de passo 2. E aí, pessoal, a gente repete esse raciocínio. Agora a gente vai zerar esses caras aqui, que estão embaixo do A33, até a gente zerar o último carinha que está aqui do lado do ANN. Então, a grande pergunta para vocês é o seguinte: quantos passos que a gente tem na eliminação de Gauss? Quantas colunas que eu preciso ter os zeros gerados? Eu não preciso ter zeros gerados até a penúltima coluna aqui, para eu conseguir construir a minha escadinha. E essa penúltima coluna é exatamente qual coluna? A n-1. Então, eu vou ter que repetir esses passos n-1 vezes no algoritmo da eliminação de Gauss para eu conseguir fazer, literalmente, a minha eliminação completa da minha matriz, ok? Então, no passo genérico, pessoal, os seus multiplicadores vão ser sempre divididos pelo AKK, que é o termo que vai estar correspondente à linha pivotal do seu passo. Você, de novo, repete as subtrações nas linhas e a consequência disso é a subtração nos coeficientes e no vetor de constantes. E é assim que a gente fecha a eliminação de Gauss e, no final, a gente utiliza as substituições retroativas, ok? Vamos fazer um exemplo na mão para ficar bem claro esse negócio? Então, olha só. A gente tem esse sisteminha aqui 3x3 e a gente vai resolver ele utilizando o método da eliminação de Gauss. Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam saber, que é importante para mim aqui nessa disciplina e eu acho que vai agilizar a vida de vocês, tá? É sempre aquilo que eu digo para os meninos. Esqueçam tudo que vocês já viram de resolução de sistemas lineares. Esse método da eliminação de Gauss, né, ele parece não ser tão esperto, mas é o que a máquina utiliza, é o que é mais eficiente para as máquinas, tá bom? E eu preciso que a gente saiba conduzir bem a eliminação de Gauss e dessa maneira que eu fiz, e a gente vai fazer aqui no exemplo, porque quando a gente for estudar a decomposição LU, para a gente conseguir fazer essa decomposição, a gente precisa saber a eliminação de Gauss, ok? Então é importante, por favor, que vocês resolvam esse sistema da maneira que eu estou ensinando aqui para esse exemplo, ok? Então vamos lá. A gente tem um sisteminha aqui 3x3, né, com 3 equações, 3 incógnitas, e a gente vai conduzir o método da eliminação de Gauss que eu acabei de falar. Então vamos lá. A ideia é o seguinte, então no primeiro passo, K igual a 1, essa primeira linha aqui vai ser a nossa linha pivotal, tá?
Primeiro, né, eu peguei a matriz estendida, juntei os coeficientes com o meu vetor de constantes, enfim. Então, essa primeira linha é a minha linha pivotal e ela vai receber os multiplicadores. Quem que eu quero zerar? O 4 e o 2. Então, para eu zerar o 4, eu vou chamar quem? O meu multiplicador M21. A gente viu, é simplesmente o 4 dividido por 2. Está escrito aqui, ó. Igual a gente fez lá no comecinho, só que agora trazendo números para a coisa ficar mais clara. Então, esse multiplicador ele é igual a 2. Então, eu vou pegar a minha segunda linha inteira, subtrair da primeira, estando ela multiplicada por quem? Por 2. Está aqui a operação, ó. Então, vou fazer termo a termo. 4 menos 2 vezes 2, 4 menos 3 vezes 2, até 3 menos 5 vezes 2, que dá menos 7. Então, você obtém esta linha que eu vou substituir na minha original. E, claro, tem aqui o meu zero que eu esperava. Guarda isso. Agora, quem que eu quero zerar? O A31. Então, para eu zerar o A31, eu vou chamar quem? O multiplicador M31. Ele é simplesmente 2 dividido por 2. Não se esqueçam, gente, sempre os multiplicadores vão ser os termos que estão abaixo do termo da diagonal principal, dividido pelo próprio termo da diagonal principal. Então, é 2 dividido por 2, que dá 1. Então, vou pegar a minha linha 3 inteira, subtrair da minha primeira linha, estando ela multiplicada por quem? Por 1. Então, é simples, é 2 menos 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, até menos 1 menos 1 vezes 5, que é igual a menos 6, ok? Quando forem fazer essas contas na mão, gente, cuidado com os parênteses, cuidado com os sinais. Depois, quem quiser replicar esse exemplo para treinar, ok? E você chega aqui nessa linha que eu vou subtrair na minha linha original e eu tenho o meu zero aqui esperado. Então, a gente fecha o primeiro passo e a gente tem essa matriz estendida aqui, assim como a gente fez lá para uma matriz genérica, né? A gente zerou aqui a nossa primeira coluna. Agora, quem que eu vou zerar? Eu preciso zerar o menos 6. Então, para eu poder zerar o menos 6, a minha linha pivotal, eu entro no passo k igual a 2, ela vai ser a linha 2. Essa linha que vai receber o multiplicador. Então, para eu zerar a posição A32, eu vou chamar quem? O multiplicador M32. Ele vai ser o menos 6 dividido por menos 2. Né? Lembre-se, são sempre os termos que estão abaixo da diagonal principal dividido pelo termo da diagonal principal, que é igual a 3. E aí, pessoal, é simples. Você vai pegar a sua linha 3 menos o seu multiplicador, que é o 3, vezes a sua linha pivotal, que é a linha 2. Então, vai ficar termo a termo, menos 6 menos 3 vezes menos 2, que vai dar o zero esperado, até menos 6 menos o 3 vezes menos 7, que vai dar 15, e você chega nessa linha que, quando você substituir na sua linha original, você, enfim, chega numa representação de um sistema triangular superior. Okay? Então, agora, gente, para finalizar a eliminação de Gauss, é simples. Você chegou aqui com esse sistema original, transformou ele com o sistema triangular superior, e aí a gente já sabe resolver, né, pessoal? A gente viu na aula passada, sistema triangular superior, e a gente chega, enfim, nessa solução aqui, utilizando as substituições retroativas que a gente viu na nossa aula passada, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro o método da eliminação de Gauss. Quem não entendeu, tenta refazer, por favor, esse exemplo. E eu vou soltar um exercício que está aqui na sequência, ó, um novo sistema com uma nova solução, claro, para vocês fazerem aí na mão, ok? Tentem praticar, por favor. Fique aí de dever de casa, já treinando aí para o trabalho 2. Olá, pessoal. Vamos agora levar para o VCN aquele exemplo lá do circuito elétrico que a gente viu na aula passada. Então, a gente tinha esse circuitinho aí, né, elétrico, e o nosso objetivo era encontrar as tensões nos nós, nesses 4 nós. Então, a gente utilizou lá a lei de Kirchhoff, a gente utilizou a lei de Ohm, e a gente chegou nesse sisteminha aqui 4x4 para a gente encontrar V1, V2, V3 e V4, que são exatamente as tensões aqui nos nós desse circuito elétrico. Então, vamos lá no VCN, vocês verem como é que é bem simples. Então, deixa eu resumir aqui, porque eu já tinha adiantado. Então, vocês vêm aqui em sistemas lineares, tá? Então, tem diversas abas aqui para a gente trabalhar. E tem essas duas abas, ó, que a gente vai brincar, que é os métodos diretos e os métodos iterativos. Como eu falei na aula passada, né, para quem não se lembra, volta na aula passada, que é métodos diretos, métodos iterativos.
mas a eliminação de Gauss, os sistemas triangulares, a decomposição LU, tudo isso faz parte dos métodos diretos. Então vamos entrar aqui. E aí eu já havia preenchido o sistema para adiantar o vídeo, gente, mas é bem simples. Aqui você coloca a ordem do seu sistema, né? No caso ela é 4×4, você tem 4 equações, 4 incógnitas. Aqui estão os métodos, né? Jordan, eu vou apenas ilustrar para vocês como é que é, mas eu não falei lá nos slides. Gauss é o que a gente vai deixar marcado. Essas pivotações a gente vai ver na aula que vem, então depois a gente volta aqui no VCN com o circuito elétrico para a gente estudar essas pivotações. Então, se você insere aqui a sua matriz de coeficientes, né, e o seu vetor de constante lá do seu sistema do circuito elétrico. Então, insere isso daqui e insere o seu vetor de constantes. E aí, gente, deixa esse vetor x aqui em branco, porque é exatamente aqui onde vai aparecer a nossa solução, né? Então, vamos conduzir o método de Gauss. Eu vou deixar marcado aqui, ó, a execução passo a passo desse método. Então, atenção aqui ao que vai estar acontecendo com essa matriz de coeficientes e possivelmente com esse vetor de constante. Mas ele está cheio de zeros, né? Então, muito difícil de a gente mexer nesse vetor de constante aqui. Então, atenção, vamos lá. Comecei a zerar aqui, depois eu zerei ali e fechei o meu primeiro passo da eliminação de Gauss. Aqui estão as operações que eu fiz, exatamente como eu mostrei no slide, né? E aqui você pode ir passando aqui para ver a sua matriz sendo decomposta inteira, né? Você vê ela toda. Próximo passo, eu zero aqui, zerei aqui, que é o nosso passo k igual a 2, zerando os termos da diagonal principal. Aqui estão as operações que eu fiz com respeito à minha segunda linha, que é a minha linha pivotal nesse caso. Tá? Então a gente tem aqui a nossa matriz sendo reduzida, e aí eu vou precisar de mais um passo, porque eu preciso zerar esse termo que está aqui embaixo do 11, para eu, enfim, construir a minha escadinha, ok? E aí o vetor B, enfim, sofreu a sua primeira modificação. Então agora com a sua matriz totalmente decomposta, eliminada, né, a gente, enfim, tem a solução por um sistema triangular superior. Então, certamente lá por trás do VCN ele utilizou o método das substituições retroativas, que foi aquela fórmula que a gente viu na aula passada, e a gente tem aqui, enfim, a solução, as tensões nos 4 nós daquele circuito elétrico. Tá bom? Então, esse é o método da eliminação de Gauss no VCN, bem tranquilo, bem didático, para resolver aquele problema lá do circuito elétrico. Agora eu quero ilustrar com vocês o que é esse método de Jordan. Ele é uma eliminação um pouquinho mais intensa. Então vamos ver passo a passo. Ó. Então primeiro eu fiz o que eu faria na eliminação de Gauss. Zerei isso daqui. O método de Jordan, gente, ele vai reduzir essa matriz juntamente com esse vetor de constantes, né, até que apareça a matriz identidade aqui do lado de cá. Então olha só, ele zerou aqui em cima. Depois ele zerou os termos embaixo do menos 3, zerou o 2, zerou 1,5, zerou esse cara aqui e zerou esses caras em cima da diagonal principal, e eu tenho quase a matriz identidade, né? Então falta agora construir esse primeiro 1, construir o segundo 1, o terceiro 1, o último 1, e você já tem de cara a sua solução. Né? Como essa matriz aqui A ela é a identidade, o seu vetor solução e o seu vetor B, naturalmente, né, pessoal, é bem intuitivo, vai dar a mesma coisa e a mesma solução, claro, que a gente viu do método de Gauss, tá bom? Bom, então é isso, método de Gauss, eliminação de Gauss, que foi o foco da aula de hoje, ok? Então tentem fazer aquele exercício que eu coloquei lá e tentem jogar aqui também no VCN, aquele exercício 3×3, para vocês verem se vocês vão chegar na mesma solução. E é uma maneira de vocês corrigirem, caso vocês não tenham entendido também ou caso vocês tenham feito alguma conta errada, tá bom? Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula.